Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre suplementos. Meu nome é Cristina Milagre, eu sou cardiologista e médica do esporte. Eu convidei a nutricionista Marcela Duarte, minha colega que trabalha comigo no check-up do HCOR. Ela é nutricionista pela Unifesp, é especialista em nutrição esportiva e de fisiologia do exercício. Marcela, é um prazer te receber, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que todo mundo quer saber, os médicos, os pacientes, suplementos, porque fica assim uma coisa muito ampla, todo mundo acha que pode tomar, que não faz mal, mas a gente sabe que tem algumas situações que não é interessante, que pode até atrapalhar. Então, Marcela, bem-vinda a esse podcast e vamos nos divertir muito. Obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer estar com você nessa jornada aí do Construindo Saúde. É, isso aí. Eu fico muito feliz pelo convite, até para a gente conversar um pouco sobre essa parte de suplementação e até para essa troca multidisciplinar, né? Acho que essa conversa entre nutricionista e médico é importante para o paciente, né? A gente vê em consultório o acesso que eles têm a informações sobre suplementação, que não é exatamente o necessário, talvez, em determinados momentos. Quando a gente fala do motivo, porquê, qual que é a necessidade, a gente sempre faz essa troca mesmo em atendimento lá no HCOR, mas essa conversa para o público geral também é bem importante. Fico feliz de poder esclarecer algumas dúvidas em relação a isso. É porque, assim, a gente precisa se alimentar bem. E aí, em algumas situações, a gente vai precisar suplementar, por exemplo, a pessoa idosa, que já não tem uma absorção tão eficaz mais, algumas pessoas com doenças absortivas, problemas de colite, vários tipos, algumas situações que o corpo está debilitado. Mas aquela pessoa saudável, que se alimenta bem, a princípio, ela não teria que tomar um suplemento. E o que a gente tem visto hoje? A gente sabe que todos os exames, eles têm uma faixa de referência. Que eu sempre explico para os pacientes, olha, isso é média populacional. A maioria das pessoas estão nessa janela. Sim. Então, a gente vê muito profissional falando assim que tem que estar acima do valor de referência ou no limite do máximo recomendado. Claro, se você estiver muito próximo do limite inferior, aí com correlação clínica, você pode associar um suplemento, mas avaliar se a pessoa está comendo direito. Então, hoje as pessoas, muitas vezes, não comem direito e querem tomar suplemento para suprir o que elas não comem. Então, assim, para que o suplemento e por quê? E esses valores de referência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso na sua prática, porque você, mais do que ninguém, sabe essa importância dos nutrientes, dos micronutrientes, dos macronutrientes do nosso corpo. Sim, exatamente. Depende muito da fase de cada paciente, foi o que você comentou mesmo. A gente trata paciente desde adolescente, desde gestante, que tem uma suplementação específica, desde praticante de atividade física, que é a área que a gente atua bastante, até idosos. Então, cada um tem uma necessidade. Então, o acompanhamento em todas essas fases é o que realmente a gente consegue ver o que pode estar melhorando, o que pode faltar, o que poderíamos pensar em relação à recomendação. Mas nada, Cris, substitui uma alimentação saudável, a nossa base de alimento. Tem muita gente já querendo, não come nada, já faz dieta restrita e já quer tomar um suplemento, né? Eu falo que os suplementos, eles são a cereja do bolo, né? Eles enfeitam o que tá dando certo, né? Muita gente quer já entrar, não come legumes, não come frutas, não bebe água e quer tomar uma bebidinha. E às vezes eu vejo paciente reclama pra mim, fala, doutora, eu fui numa nutricionista e ela só me deu um monte de fórmula. Sim. Então, assim, infelizmente, esse mercado também tem isso. Sim. E essas fórmulas são caras, né? Então, assim, quando você está comendo um alimento, você está se suprindo de vários nutrientes, não é só o magnésio, só uma coisa ou outra. Então, assim, qual que é a proposta hoje, pessoal? A gente vai falar nesse episódio sobre ômega 3, nós vamos falar sobre magnésio, cúrcuma, coenzima Q10 e creatina. Esse top 5 aí, que eu acho que o ômega 3 vem na primeira, assim, na bandeira, que todo mundo acha que ômega 3 pode tomar à vontade. E uma coisa importante, a procedência do suplemento. Porque a gente sabe que o ômega 3, ele é composto principalmente de EPA e DHA.
Sim, né? Os principais óleos do ômega 3. E na cardiologia, tem se estudado mais a questão dos benefícios específicos do EPA do que do DHA. Então, a gente pega nas farmácias, eu às vezes vou para olhar os rótulos, e aí você pega um ômega de 1000, que tem 300 de EPA. Outro tem 580, o outro tem 780. Então, assim, a pessoa está tomando um ômega que ela nem sabe a quantidade de EPA. Às vezes, aquilo ali ela compra mais barato, porque também é caro. Exato. Então, assim, quero desmistificar aqui, gente, quem acha que ômega 3 abaixa o colesterol ruim, pode jogar por terra essa conversa. Porque o ômega 3, para baixar colesterol, ele não é efetivo. Vários estudos já comprovaram isso, né? Então, a Marcela vai falar melhor sobre o ômega 3, mas a gente não usa para colesterol. Em casos de triglicérides altíssimo, maior do que 500, tá, gente? A gente pode associar o ômega 3 junto com dieta e exercício. Exato. Porque dieta e exercício abaixa absurdamente o triglicérides. Exato. Muito mais do que o ômega 3. Mas se ele for usado, nesse caso de acima de 500, como complementação. Exato. Eu, pessoalmente, na prática, uso muito raramente. Tá. E quando o paciente pergunta o ômega 3, ele falou, se você quiser usar para outros motivos, mas para baixar o colesterol, esquece, né? Então, Marcela, vamos lá, o ômega 3. Vamos, que acho que é um dos tops, né? Que de mais prescrição, o paciente já vem falando, eu tomo ômega 3. Pra que você toma ômega 3? Porque eu ouvi falar que é bom, ajuda na parte cardiovascular, né? Na verdade, o ômega 3, ele veio com esse princípio lá antigamente, né? Então, ele vai ajudar na sua saúde cardiovascular. Ele pode ter uma função cardiovascular, mas não é a principal dele, né? E não é o efetivo que a gente fala. Hoje, os estudos mostram realmente outros benefícios que não estão relacionados com essa diminuição de colesterol, de melhora de proporção colesterol bom e colesterol ruim. Pelo contrário, viu, Cris? Tem muita gente que toma, a gente até pergunta em consulta qual que é o ômega 3, para justamente explicar o que a pessoa está tomando. A gente tem o ômega 3, né? A família do ômega 3, ela é enorme, né? Então, a gente tem vários tipos de óleo lá dentro, certo? É um óleo, é uma gordura, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A partir do momento que a gente fala de excesso de ômega 3, a gente faz efeito contrário. A gente aumenta esse colesterol. Tá a gente vendo, aumenta gente? a colesterol. Olha isso. Exato. Ômega 3, dependendo da composição, vai aumentar o seu colesterol ruim. Exato. Então, fiquem atentas. Nenhum cardio vai querer tomando ômega 3 sem prescrição e sem saber o que é, tá? Os ômega 3, na verdade, essa gordura, ela vem dos peixes, elas vêm que a gente fala do fitoplâncton, que seria as algas verdes marinhas do oceano profundo, que a gente não tem acesso a essa alimentação. E até os nossos próprios peixes, hoje aqui no Brasil, são peixes de cativeiro, a gente não tem uma quantidade alta de ômega 3. Então, para suprir essa necessidade que a gente não tem na alimentação, ou que é raro, porque por mais que a gente fale de peixe, quantas vezes na semana você come peixe, Cris? Nenhuma. E não é porque você não gosta, não é uma coisa assim, eu não gosto. Mas é porque não é um hábito nosso, exatamente, né? Então, assim, por mais que a gente goste, não significa que tem sempre. Então, o ômega 3, ele veio com essa proposta de oferecer mais gorduras insaturadas, gorduras poliinsaturadas, para melhor aí dessa quantidade de gordura saturada e gordura poliinsaturada. Agora, pegar o benefício desse ômega 3 e aplicar exatamente para colesterol, aí a gente tá errando na prescrição, tá? Dentre esses ômega 3, a gente dá muita importância do EPA, que é o principal. Então, quando for olhar rótulo, a quantidade de EPA tem que ser alta, tá? Ela tem que ser em maior proporção. Geralmente, a consulta eu até explico. Então, quanto que eu espero de um EPA, quanto que eu espero de um DHA, quanto que eu espero de um ALA, que são tipos de ômega 3. Então, a proporção de EPA, se for acima de 60% a 70%, seria o mais adequado, né? Excelente. Dependendo de cada paciente. Então, altas concentrações de EPA podem estar relacionados com melhora do sistema de inflamação, que a gente fala que o ômega 3 ele está relacionado mais com sistemas anti-inflamatórios, né? Então, tem usado muito isso no esporte, quando a gente fala de parte intestinal. Então, a gente tem melhora, assim, quando a gente usa um ômega 3, num período correto, com acompanhamento, para uma função específica, na verdade, né? Sim. Então, o que eu quero corrigir? Meu foco hoje é diminuir sintomas de inflamação, às vezes decorrente de uma atividade física exaustiva. O ômega 3 pode entrar com uma estratégia, né? Um uso crônico, que a gente fala, Sim. tá? Em nenhum momento eu tô falando de colesterol. Tô trabalhando com uma gestante, por exemplo.
Gestante, diferente do EPA, que é importante, para gestante a gente trabalha com maior quantidade de DHA, que é um outro tipo de ômega 3. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não tem jeito a gente generalizar. Não. Né? E outra coisa que é importante, que tem alguns estudos que mostram que quando você consome o ômega 3, pode aumentar o risco de arritmias, a fibrilação atrial, que é uma arritmia que a partir dos 60 anos aumenta a chance, e algumas doenças associadas também. Então, o próprio envelhecimento favorece a fibrilação atrial. Então, tem alguns estudos aí sugerindo isso. Por isso que a gente tem sempre que dizer para o paciente, para o médico, o que é que você toma. Porque não é porque é suplemento que não tem problema. Você tem que conhecer, até por questão de marcas mais baratas, né? Que tem toda essa questão da rotulagem, de como esse ômega 3 vai ser armazenado, porque você pode perder as propriedades anti-inflamatórias do ômega 3 dependendo do recipiente. Então, há embalagens mais claras, tamanho de cápsula, que essa questão do retrogosto, né? O que é o mais... Embalagens mais escuras, as embalagens mais escuras, tá? A gente sempre fala para paciente fazer o teste, às vezes, de colocar essa cápsula no freezer para ver se ela vai endurecer. Como é um óleo, ela não pode congelar, pra gente ver qualidade. Isso a partir do momento que a pessoa escolheu um ômega bom. Eu tô partindo do princípio que a pessoa não tá olhando qualidade, ela simplesmente pegou o ômega cápsula, tá? A gente tem qualidade boa a partir do momento que tem uma quantidade maior de EPA, dependendo do princípio, do objetivo dela. E aí, na escolha, também está correta em relação à armazenagem e essa questão de endurecer ou não. Retrogosto é uma coisa também que tem sentido, né? Então, às vezes, muita gente consome esse ômega 3 e fala que fica conversando com esse gosto de peixe. Então, talvez esse ômega não seja uma qualidade tão interessante. Tem algumas marcas que a absorção é mais lá no duodeno. Tem, né? Tem. Facilitando, até eles fazem essa propaganda que fala, o nosso não deixa o gosto de peixe. O retrogosto. Porque ele é absorvido mais intestino. Embaixo no trato digestivo, não no estômago e no duodeno. E a cápsula de ômega 3, para quem conhece, não é uma cápsula pequena, né? É uma cápsula, assim, que quem tem dificuldade de engolir... Não consegue. E ela é gelatinosa. Ela é gelatinosa, ela é uma cápsula grande, tá? Então, assim, e para ter a quantidade correta de EPA, hoje em dia, você tem que ter, às vezes, 2 cápsulas. Então, são coisas que a gente tem que conversar em consulta. A gente tem que alinhar qual que é o melhor momento para uso, indicação, melhores marcas, que momento, períodos para isso e o que a gente vai avaliar com isso, né? Porque a gente estava até falando isso. Às vezes você tem aumento de colesterol, a pessoa tá tomando ômega 3 e tá me mostrando em exames alteração de colesterol, faz exercício, eu faço uma dieta super planejada com fibra e o ômega 3 está entregando a minha relação de colesterol. Então a gente tem que avaliar se o tipo de ômega 3 vale a pena. Excelente. E o ômega 3, então, ele também tem então, essa ação do ponto de vista anti-inflamatório e também cerebral. Né? Tem muitos estudos falando do ômega 3 já para essa parte de controle de doenças, de demência, de Alzheimer, mas são estudos recentes, viu, Cris? Então, assim, precisa de mais tempo pra gente avaliar essa questão da gordura, porque o nosso neurônio, ele é formado, né, por uma barreira de gordura, então a membrana de gordura seria legal por permeabilidade, mas a questão do excesso também vale para isso, né? Então, você vai deixar essa barreira muito impermeável, então vai absorver muita coisa. Então, muita gente está estudando realmente a relação agora do ômega 3, que é um ótimo anti-inflamatório em outros sistemas, principalmente parte cerebral e principalmente parte intestinal. Né? Sim, então... porque muitos médicos às vezes acham que essas coisas de suplemento é tudo perfumaria. Sim. Né? Muitas vezes também porque não para estudar. E você tem ali estudos que não tem tanto peso científico, com um número, às vezes, pequeno de pessoas no estudo, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que usar o suplemento e ver a resposta. Exato. Por isso que não dá para você usar assim, tudo de uma vez. E por conta. E por sua conta. Porque primeiro que você usa tudo de uma vez, você não sabe nem se está fazendo bem ou mal e o que está ajudando o quê. Exato. Então, acho que do ômega 3, mais alguma colocação que você acha importante ou não? Acho que a gente falou... Acredito que seja. A dose, né? Muita gente pergunta sim. sobre dose. A dose que a gente recomenda, ela começa a partir de 500 miligramas e pode chegar até 2 gramas, 3 gramas de ômega 3. Mas isso em condições específicas, tá? Quando eu tenho algum objetivo-alvo para tratar algum estresse, alguma inflamação no corpo, a gente pode, às vezes, aumentar a dosagem e depois diminuir. A gente tem que fazer esse acompanhamento. Então, em média, 1000 miligramas, 1 grama a dia, 1000 miligramas, exato. Com ação anti-inflamatória, ok. Perfeito. Aí agora, gente, a gente vai falar do magnésio. Por quê? O magnésio,
as pessoas às vezes acham que magnésio é tudo igual. Então, a gente tem vários tipos de magnésio e suas indicações. Então, eu vou pedir para a Marcela falar um pouquinho da importância do magnésio no nosso corpo e chamar atenção aí para onde usar, em que situações. E a gente vai falar um pouquinho de doses também. Exato. O magnésio, Cris, eu falo que ele ganhou destaque assim como a vitamina D. O magnésio, ele é um mineral, né, que a gente fala que pode ser quase um macromineral, porque ele está envolvido em todas as funções e a gente vê muitos benefícios. O magnésio, ele atua em várias reações do nosso corpo, ele tem várias funções biológicas, né, então, desde a parte de força, numa cãibra, que a gente às vezes comenta, porque ele está relacionado com contração muscular, Sim. né. A gente às vezes tem até essa questão de excesso de magnésio e excesso de cálcio junto, para biodisponibilidade do nutriente, né. Inclusive, a gente usa magnésio para pacientes que têm arritmia, por causa dessa questão da contração, Exato. o mecanismo do magnésio com o cálcio, né? Então, o magnésio, ele é esse relaxante muscular que muita gente utiliza, né? Então, ele tem esse benefício, além de outros benefícios, assim. Muita gente tá falando do magnésio em relação à deficiência. Ah, mas eu sou deficiente porque eu tenho fraqueza, porque eu tô sentindo cãibra, porque eu tô com perda de apetite. E eu li que o magnésio ajuda. Realmente, ele tem ação, ele pode ajudar nesses processos. Só que geralmente não é o magnésio que vai fazer milagre. É o que a gente fez no início, falou no início. É a questão da sua alimentação. E outra coisa, Cris, a gente consegue magnésio via alimentação. Se você tem uma dieta equilibrada, o magnésio, ele tá nas carnes, ele tá nos grãos, ele tá nas leguminosas, ele tá no verde escuro, ele tá na noz, ele tá nas sementes. Então, prato colorido. Dá pra colocar alimentos leites e derivados, entendeu? Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que a gente não consegue via alimentação. Diferente de um ômega 3, que é um caso à parte. Agora, o magnésio, ele é fácil de bater recomendação, tá? O caso que se beneficiaria com o uso de magnésio seria um caso de deficiência. E foi o que a gente estava falando. Tem uma faixa recomendada, né? Então, da dosagem de magnésio. O que seria o magnésio sanguíneo adequado? Ele vai a partir de 1,8 a 2,3. O pessoal quer ter esse limite, 3, 4. Você não precisa ter excesso de magnésio, né? Você vai desregular outras coisas. Ou pessoas que também têm muita deficiência, não é a suplementação. É o que ela está comendo que pode piorar a absorção de magnésio. E aí, inclui bebida alcoólica. Ah, tá vendo? Tá? Então, excesso de bebida alcoólica, você diminui a disponibilidade, a absorção desse magnésio. Questão de tabagismo, né? Então, você acaba diminuindo. Tem muita gente que usa laxante. Ainda, infelizmente, tem muita gente que usa o laxante como uma estratégia de emagrecimento. Você diminui a absorção, não só do magnésio, tá? Mas você perde outras coisas, né? Sim. E atividade física intensa. Então, o magnésio, ele tá sendo até utilizado agora para atividade física. Tem muitos produtos que a gente fala esportivos que eles estão adicionando magnésio, porque ele tá relacionado com essa parte de contração, que é essa parte de melhorar a percepção também, né? Dessa questão do exercício, porque não te deixa ter tão agitado e recupera melhor. Mas aí no caso, aquelas pessoas que treinam bastante, exaustivo. Né? Não assim, a pessoa vai na academia 2 vezes por semana. Não faz sentido. Porque essa suplementação no exercício é aquela pessoa que faz assim, de 5 vezes por semana, né? E exercícios intensos. Exercícios intensos. Porque se for uma caminhada 5 vezes por semana, não tem necessidade. O magnésio, a gente fala muito para gel de carboidrato, né? Então, o gel de carboidrato, ele tá sendo adicionado magnésio como uma pessoa que vai consumir. E até porque quem consome um gel de carboidrato, treina direito, né? A pessoa faz uma maratona, já treina para um endurance da vida de triatlo. Então, tem sentido ter outros nutrientes, aí, micronutrientes, nesses tipos de suplementação. Agora, de início, o magnésio, não vejo benefício nenhum a pessoa já suplementar. Pensando no tipo de magnésio, Perfeito, né? Que é uma coisa que vocês têm essa indicação. Por exemplo, eu tenho usado o magnésio treonato e tem alguns pacientes que estão dando retorno positivo na questão da melhora do sono. Então, eu tiro um pouco esses medicamentos indutores do sono, até os sedativos, né? Lexotan, Rivotril, essas coisas. E os pacientes estão dando um feedback positivo. Então, eu acho isso legal. Na parte cardiológica, eu uso o magnésio de malato para pacientes com arritmias. Perfeito. Então, assim, a gente usa na cardiologia associado. Pode ajudar também nos pacientes com pressão alta, mas não é um tratamento para pressão alta. Exato. É um coadjuvante. Mas, por exemplo, tem o cloreto de magnésio, que é ruim para o estômago, né? Exato. O cloreto de magnésio é aquele pozinho que a gente diluía em água. Então, você toma aquilo, você tem uma dor de barriga, uma diarreia, tá? Talvez para quem seja constipado, pode ser uma
observação, mas não é o princípio do benefício do magnésio, né? E a gente tem várias formas hoje de magnésio, tanto das formas orgânicas quanto das inorgânicas. A gente usa muita forma orgânica e o dimalato é uma forma que tem uma biodisponibilidade boa, né? Ou ele combinado com algum outro nutriente. Então a gente tem o taurato, que também tem uma absorção legal, o treonato, que está relacionado principalmente à parte de sono, ao relaxamento, né? Hoje a gente está falando muito do magnésio inositol, então está sendo estudado por conta de insônia. Então, para quem tem insônia, eles estão adicionando às vezes esse magnésio inositol, porque está relacionado com a parte cerebral, né? Com essa parte de Entendi. insônia. E esse magnésio que a gente vê na farmácia, o magnésio quelado? O magnésio quelado, ele não tem uma absorção tão boa, né? E ele tem esses efeitos adversos, esses principalmente sintomas gastrointestinais. É porque esse é o que a gente mais vê. Quando eu prescrevo treonato, eu falo, olha, ou você vai comprar nessas farmácias tipo Mundo Verde, essas coisas que vendem produto natural, ou na internet, porque na farmácia tradicional você não acha magnésio treonato. Não, é legal você ter um blend de magnésio, né? Hoje muita marca está investindo em blend. Então, eu queria um magnésio que me ajudasse numa recuperação muscular, pensar num dimalato, que tem uma absorção legal com essa parte de relaxamento. Também quero que me ajude um pouco de sono, então uma mistura de treonato. Pensar nesses tipos de blend de magnésio, só que tem que ser parte orgânica, né? A absorção dele tem que ser boa. Não dá para ser com esse sulfato, com esse cloreto de magnésio. Ele tem que ser combinado com outra coisa para garantir essa absorção. E na parte de dosagens, Marcela, por exemplo, em média, assim, umas dosagens que são mais corriqueiras, porque parece que a dose máxima seria 1.200 miligramas, né, de magnésio. Isso. Eu tenho usado 300 a 600. Exato. A dosagem segura que a gente usa na parte clínica de nutrição, ela começa de 350, tá? De qualquer tipo? Na verdade, esses orgânicos, então a partir do dimalato, tá? Dimalato, inositol ou taurato, inositol, exato. A gente começa a partir de 350, a gente pode chegar a uma recomendação aí de 600. E é isso. A gente vai avaliando os sintomas. Tem gente que vai tomar 300, vai sentir uma diferença já legal, considerável no sono. Tem gente que vai tomar e falar, não senti nada. Posso aumentar um pouco a dose? Pode. E a gente vai avaliando os sintomas. O que o paciente relata, a gente consegue ir ajustando do tipo de suplemento, tá? Mas habitualmente fica em torno disso. Eu não costumo prescrever acima de 600, né? 600 a gente já vê um efeito legal, então já valeria uma prescrição dessa parte de magnésio. Legal. Então, acho que falamos bem aí do magnésio. E a cúrcuma, que é um outro anti-inflamatório. Isso. Que, assim, também está muito divulgado aí para questões de parte osteomuscular, principalmente problemas, né, musculares. Mas a gente tem que ter uma atenção. Eu, como cardiologista, chamo atenção aqui. Cúrcuma, quando a pessoa toma anticoagulante, não deve ser tomada, porque aumenta o risco de sangramento. Exato. Mas, por exemplo, aspirina, clopidogrel, que são medicamentos que não são anticoagulantes, são antiagregantes. Mas se a pessoa teve infarto, colocou um stent, são remédios que também diminuem essa coagulação. Então, tem que tomar cuidado, então, também com recomendação médica. Né? Sim, a cúrcuma ficou famosa, né, pela a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, né? Ela ficou famosa mesmo pela cúrcuma, pelo açafrão, né? Que virou moda a gente fazer um shot com cúrcuma, né? Com pimenta, com açafrão, com limão, virou modismo isso. Então, muita gente acabou prescrevendo essa cúrcuma. A curcumina, ela é um polifenol, né? Que é um antioxidante que a gente tem de pigmento amarelo, que é o que dá a cor da cúrcuma amarelo, meio alaranjado, que está relacionado com função antioxidante e anti-inflamatória, tá? A gente tem muito estudo hoje falando da questão de dor, né? Então, da questão, principalmente dor articular. Então, tem muitos estudos testando a eficiência da curcumina, sempre com um anti-inflamatório, por exemplo. Então, a pessoa vai ficar, quando ela tem dor, tomando anti-inflamatório, que a gente sabe dos prejuízos do anti-inflamatório, ou ela pode usar uma curcumina, testar uma curcumina. Os ortopedistas têm usado muito. Exato. Né? Eles têm usado muito, tem pego alguns pacientes. E vale muito, Cris, a gente falar sobre, assim, a quantidade, porque o que você coloca na cúrcuma no seu shot, ela não bate a quantidade certa e ela nem é absorvida na quantidade certa. Ela, para ter o benefício de absorção dela, ela precisa ser associada com uma piperina ou com óleo. Então, a gente tem muita desses tipos de cúrcuma que eles colocam a curcumida biomicelar, que você garante uma absorção mais rápida dessa curcumina com o princípio ativo dela funcionando. Você não perde ela ao longo do tempo, tá? E tem a dose da cúrcuma?
Geralmente, a dose da cúrcuma, ela não é alta, né? A gente trabalha aí na casa de 200 miligramas, aí você pode ir avaliando. E tem muito estudo que associa a cúrcuma, Cris, acredito que a cúrcuma, na verdade, eles acabam falando dessa questão de colesterol. Também eu vi alguns estudos sobre isso, mas também não é nada significativo por ser anti-inflamatório, né? Tem mais outros efeitos. Não tem estudo realmente. Real? Não tem. Tá. A gente não tem essa prescrição. É mais ortopedista, reumatologista que vem prescrevendo mais. Perfeito. E um outro que também está bem em moda, principalmente para quem tem problemas osteomusculares ou treina muito, é a coenzima Q10. Sim. A gente sabe que a coenzima Q10 ela está presente em todas as membranas do corpo, relacionada com a mitocôndria, na geração de energia, né? Pacientes cardíacos que usam estatina, os remédios para colesterol, a gente tem uma perda de coenzima Q10 em função das estatinas. Então, alguns pacientes não toleram as estatinas por causa disso. Sim. Então, quando a gente associa a Q10 para aquele paciente que precisa da estatina, tem uma melhora. Mas também a gente usa em pacientes com fibromialgia, Sim. tem alguns estudos de coenzima Q10 para enxaqueca, tem adolescentes. Sim. Então, não são estudos de muito peso, mas tem observado certas melhoras, né? Alguma melhora nesse aspecto. E na parte esportiva, né? Exato. A coenzima Q10, ela, com o passar dos anos, a gente vai diminuindo a produção dela, né? O nosso corpo produz coenzima Q10, então a gente tem essa fonte endógena de Q10, tá? Só que com o envelhecimento, com a atividade física intensa, em algumas patologias, a gente pode ter uma diminuição da coenzima Q10. Então, aí a ideia da suplementação dessa Q10, tá? Mas a gente sabe do poder dela antioxidante, ela age na mitocôndria. Sim. Por isso que tem muita relação com a atividade física, tá? Por isso que a gente fala que durante uma atividade física é legal a gente ter ação de mitocôndria para gerar ATP, né? Então, muita Sim. gente tem estudado sobre isso. Então, a coenzima Q10 está na moda também. Mas é um suplemento que eu sempre falo, a gente tem. Vamos avaliar ao longo do tempo. O nosso corpo produz. Será que vale a pena? Exatamente. Avaliar sinais e sintomas, né? Tô tendo uma recuperação muscular muito ruim, tô ficando muito dolorido depois do treino, tô com uso de estatina. Conversa com o médico, vê se vale a pena. Se a coenzima Q10 vai fazer diferença pra você também, né? Às vezes a gente troca a estatina, né? Você troca o tipo da estatina exato. E o paciente melhora os sintomas. Às vezes não é só a Q10. Mas às vezes, se aquela, por exemplo, dor pós-treino, se a pessoa já está treinando há muito tempo e isso perpetua, Exato. eu acho que vale a pena tentar. De qualquer forma, a gente sabe que o recado que a gente quer dar, né, é a importância de você conversar sobre o suplemento. Exato. E saber se realmente você precisa. Sim. Então, assim, o assunto é bem assim, amplo, a gente quer falar muito. A gente vai deixar para falar da creatina no outro podcast, que nós vamos falar sobre suplementação mais esportiva. E aí a gente põe a creatina lá. Perfeito. Então, para a gente finalizar aqui sobre a coenzima Q10, então, assim, eu tenho algumas experiências em pacientes pós-treino que, Sim. mesmo depois de 6 meses treinando, tem sempre dor, associou. Eu gosto de dar 200 miligramas. A gente tem algumas coenzima Q10 no mercado de 100. A partir de 100, exato. Mas eu gosto de usar 200. Que eu acho que é uma dose... Não tem risco de toxicidade. Exato. A gente sabe que, em não média... Tem risco, efeito adverso. Assim, só se fosse acima de 1.200 para ser uma toxicidade, que na prática ninguém usa. Exato. Não é isso? Os estudos, eles não mostram o efeito adverso, né? São testes que a gente pode fazer, já que tem embasamento, para ver se faz sentido para o paciente e a gente tem essa melhora, né? Então, excelente. Vale a gente saber. Bom, Marcela, eu queria te agradecer por esse papo tão gostoso. O nosso objetivo aqui, eu sempre falo, o meu Instagram, o meu canal no YouTube é para paciente. Exato. É para a gente falar da importância da saúde, de construir saúde, de trazer informação de qualidade, de acordo com a ciência. Então, eu estou fazendo isso, trazendo colegas que eu tenho confiança, que eu trabalho junto. Então, queria te agradecer por esse bate-papo, foi ótimo. Queria que você falasse as suas redes aí pro pessoal. E as pessoas podem depois fazer perguntas. A gente pode fazer depois um outro podcast tirando dúvidas, né? Sim. Porque esse assunto todo mundo quer saber. É um assunto que rende, né? Se deixar aqui, a gente vai ficar falando de todos os suplementos que os pacientes tomam. Mas é muito importante essa troca, é muito importante saber você como médica, Cris, referência para paciente, você se importa com o que o paciente está tomando. Não é simplesmente tomar medicamento
tratamento. Óbvio que a gente sabe que o fármaco ele é importante, né? Principalmente em patologia. Mas por que não a gente pensar em suplementação? E você dar essa abertura pra gente conversar é muito importante. Fico super feliz, espero voltar em breve. A gente vai conversar mais. Mas eu atendo lá no HCore, então tenho o Instagram, tá como Marcela Duarte Nutri, e a gente pode ir conversando por lá sem problema nenhum. Então tá bom, gente. Então, seguimos em frente. Em breve teremos outros podcasts aí com mais assuntos bem polêmicos, com muita informação e muito esclarecimento e muita ciência. Obrigada, Cris.